Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho aqui para estar trazendo algumas instruções para vocês aqui ao longo dessa aula. Antes da gente começar, vamos fazer algumas averiguações que eu tenho umas dicas para passar para vocês, então me acompanhem na tela. Aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, prezado estudante, vem uma dica importante para vocês. Caso você ainda não tenha acesso a essa plataforma, notifique a sua escola, que daí pelo menos eles vão estar tomando a decisão que seja mais adequada para o seu processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de revisão, parte 1, que estaremos trabalhando aqui. Bom, o que temos aqui como referência, me acompanhe na tela, podemos estudar esses fenômenos luminosos agrupando-os em dois grandes grupos, sendo a óptica geométrica e a óptica física. Na óptica geométrica, partimos do modelo de raio luminoso e, com base num conjunto de princípios, analisamos os fenômenos relativos à luz utilizando um modelo geométrico para explicá-los, sem nos ater à natureza da luz e ao seu caráter ondulatório. Na óptica física, tratamos dos fenômenos cuja compreensão depende de princípios e teorias referentes à natureza da luz. E aqui, pessoal, fica a dica para vocês, para a gente estar quebrando essa estrutura. Quando vamos analisar a óptica geométrica, não precisamos ter um conceito tão amplo da base teórica, mas os elementos que temos ali têm que ser verificados e, como o próprio nome já diz, você vai estar analisando o conceito geométrico da situação, não se baseando tanto na teoria, mas, claro, tendo conceitos para que você consiga compreender os fenômenos. Já na óptica física, é necessário um aprofundamento um pouco maior nas teorias para que você consiga compreender com mais exatidão os fenômenos, ok? Então, me acompanhe na tela novamente. Então, vamos ao nosso primeiro quiz. Então, olha, qual dos fenômenos a seguir não pode ser explicado pela óptica geométrica, pois trata a luz como uma onda? Vamos dar as opções. Letra A, reflexão. Letra B, refração. E letra C, difração. Então, um tempinho para vocês responderem a questão. Vamos lá então, prezado estudante, para a gente responder ao nosso quiz. Me acompanhe na tela. Qual dos fenômenos a seguir não pode ser explicado pela óptica geométrica, pois trata a luz como uma onda? Vamos ter que esse fenômeno específico é a difração, aonde o fenômeno precisa de uma estrutura mais abordada dentro do conceito teórico para que tenha uma justificativa mais adequada, ok? Então, logo na sequência a gente vai explicar com maneira um pouco mais precisa esse conceito, mas vamos avançar para a próxima tela. Então, o conceito que temos aqui também, pessoal, da difração, então já vou antecipar para vocês. Então, você vai ter uma fenda. Nessa fenda, você tem um fluxo luminoso, aonde você vai estar direcionando por um espaço pequeno. Nessa composição, então, avançando pela experiência de Young, temos aqui, então, o fluxo luminoso, que está vindo de cima para baixo. Então, você tem um bloqueio aqui onde a luz não vai estar passando. Você tem um pequeno orifício ou uma pequena abertura por onde você vai ter o comprimento de onda que ele acaba passando. Percebam que a partir desse orifício, então você vai abrir como se fosse um cone luminoso. Então, é isso que temos como referência, certo? E embaixo temos uma segunda fenda. E essa fenda também você vai gerar um fluxo luminoso, mas percebam que você vai estar perdendo então luminosidade no meio do caminho, certo? Entretanto, existem encontros onde você vai ter da onde você acaba se apropriando da luz que vem tanto de uma fenda quanto que venha da outra. E aí você vai ter que nesse ponto mais central, você tem basicamente esse cone luminoso que é um pouco mais intenso. Lógico que não é com a mesma intensidade que aparece aqui dessa primeira fenda, mas vai ter lá uma certa intensidade. Quando você faz uma projeção em um anteparo e você acaba fazendo a verificação do fenômeno, você vai ver pontos onde está luminoso e pontos onde tem ausência de luz. E aí você vai ter esses componentes que acabam sendo mais intensos na faixa central e vai se perdendo conforme vai se distanciando do eixo principal. A partir disso, você vai ter o quê? O fluxo de muita intensidade,
pouca intensidade, muita intensidade, pouca intensidade, e esse fenômeno na física é chamado como franjas, certo? Então, esse experimento comprovou por A mais B o caráter ondulatório da luz, certo? Então, isso aí foi uma das bases do conceito para estarmos trabalhando a luz definida como onda, partícula, certo? Então, daqui a pouquinho a gente entra um pouquinho mais nesse contexto, certo? Vamos avançar então para a nossa próxima tela? Então, vamos analisar ali a característica dos objetos. Eu posso definir eles como sendo um objeto primário, também definido como luminoso, que é aquele tipo de objeto que produz luz. Poxa, mas o que produz luz? Eu posso pegar uma lâmpada como referência, eu posso pegar uma estrela como referência, eu posso pegar o Sol como referência, eu posso pegar um vagalume como referência. Então, isso é a base que a gente tem lá. Em contrapartida, eu tenho objetos secundários, que por sua vez não produz luminosidade. E aí temos as pessoas, temos um tijolo, temos a madeira, que a gente consegue estar trabalhando, e aí vem um detalhe. A Lua, por exemplo, ela é um objeto luminoso ou um objeto iluminado? Ela é o nosso satélite natural, é um objeto iluminado. A Lua, por si só, não tem luminosidade, mas o que acontece? Ela funciona como um espelho da luz do Sol. Por isso que você consegue distinguir as fases da Lua. Conforme você vai ter o deslocamento da Lua ao redor do nosso planeta, vai gerar um ponto de vista que a gente pode observar ela ou não, certo? Então temos essas características também. Por isso temos 4 fases da Lua, sendo nova, crescente, minguante e cheia, certo? Então temos essa estrutura ali que é bem delineada conforme o nosso ponto de vista de observação em relação à Lua e a Lua em relação ao deslocamento ao redor do nosso planeta, certo? Então temos essa estrutura. Vamos ali avançar então mais um pouco na nossa tela? Então temos ali como exemplo luminoso ali a ideia de uma lâmpada e iluminado temos a madeira ou até alguns móveis da casa que a gente pode representar dessa mesma maneira, certo? Temos ali, então, objeto iluminado, eu posso quebrar esse componente em 3 características, sendo eles, vamos lá. Transparente, que a luz atravessa sem sofrer interferência. O que podemos pegar como referência aqui? O vidro liso, certo? Onde você vai ter assim, se você está dentro da sua casa, olha para o ambiente externo, e aí você consegue ver toda a riqueza de detalhes, sem necessariamente a janela estar aberta ou estar sem o vidro naquela posição, ok? Então você consegue ver com bastante exatidão. Outro componente que temos ali é o objeto translúcido, que são aqueles que permitem a passagem da luz, mas de forma irregular. Geralmente você vê isso em vidros que é utilizado no banheiro, vidro canelado ou vidro martelado, que você tem como referência, ou talvez até algumas peças ali de box de banheiro, que você não consegue ver com maiores detalhes o que está do outro lado. Então você consegue ter uma noção, mas se perde um pouco a configuração da imagem do seu ponto de observação, certo? Temos aqui então o objeto opaco, que esse por sua vez não permite a passagem da luz. O que a gente pode pegar como exemplo? Vamos pegar na sala de aula de vocês. A porta está fechada, a janela para o corredor está aberta, você consegue ouvir o que está acontecendo no corredor, porém você não consegue ver o que está acontecendo, porque a porta está fechada e a porta não permite a passagem da luminosidade, certo? Então você tem noção do que está acontecendo, mas você não consegue verificar com os seus olhos o que está acontecendo lá na outra circunstância, certo? Vamos avançar aqui então? Temos aqui então as caracterizações que a gente pode observar. Então a primeira imagem aqui à esquerda refere-se então ali a um objeto transparente que temos. Já a segunda, um meio translúcido. E a terceira, por sua vez, um meio opaco, por onde você não vai estar vendo por intermédio desse componente ou desse constituinte, ok? Vamos avançar mais um pouco para a nossa próxima tela e vamos então para o nosso segundo quiz. E olha o que ele diz ali. Ao analisar os seguintes objetos, caracterize como? Vamos lá. Letra A para transparente, letra B para translúcido e letra C para opaco. Então, vamos às opções para trabalharmos. Ali, a primeira delas, porta de madeira. A segunda, porta com vidro canelado. A terceira, aquário com pouca água. Quarta, uma maçã. A quinta, para-brisa de um veículo. E a sexta, uma régua plástica. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Prezado estudante, então vamos lá fazer as verificações. Temos 3 caracterizações: objeto transparente, translúcido e opaco. Me acompanhe aqui, vamos às opções. Então ali, o primeiro deles, uma porta de madeira. Podemos definir então como objeto opaco, então a luz não vai passar pela madeira, certo? A segunda que temos ali, a porta com vidro canelado. Então temos a característica de um objeto translúcido, você consegue ver, mas não com toda a riqueza de detalhes que tem ali do outro lado da porta, certo? Vamos ali, a terceira opção, aquário com pouca água. Definimos então o objeto como sendo transparente, então uma pequena quantidade de água que você tem ali em uma camada de poucos centímetros, então você consegue ter a característica da transparência, certo? Vamos ali, a próxima, uma maçã, ela é definida então como objeto opaco, a luz não vai passar pelo interior da maçã, certo? O quinto objeto, o para-brisa de um veículo, aí temos que o objeto tem que ser transparente para que você consiga ter uma noção de observação o mais precisa e o mais cheio de detalhes possível, certo? Temos também a ideia de uma régua plástica, onde a tendência é que você tenha ali que o objeto seja translúcido. Dentro desse componente do objeto translúcido, aqui eu vou voltar com vocês um pouco nas atividades que vocês faziam de história e de geografia, quando vocês tinham que fazer um mapa para entregar para o seu professor ou para a sua professora. Então você tinha que fazer aquele detalhamento no caderno e você não podia, muitos talvez aí não tivessem cópia ou não tivessem acesso a isso, e você tinha que desenhar no caderno, às vezes utilizando ali papel de seda para estar fazendo ali o contorno exatamente preciso por cima. Como que funciona isso? O papel de seda, ele é um objeto transparente? Não, ele é translúcido, que na proximidade você consegue observar a riqueza de detalhes ali, ok? E aí você transcrevia então esse mapa para o seu caderno, colava ou fazia no seu próprio caderno, dependendo do estilo do caderno que você tinha, ok? Vamos ali então para a nossa próxima tela. Então aqui, ó, vamos pegar os princípios da óptica geométrica, então vamos analisar os conceitos. O primeiro deles, em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Vimos isso no contexto histórico, que isso aí foi verificado lá na época de ouro do Oriente Médio, do islamismo, onde você tinha o desenvolvimento amplo da ciência, que com uma régua de madeira pôde observar o delineamento da luz ali avançando sempre em linha reta, certo? A segunda caracterização que temos ali é a independência de raios luminosos. Quando 2 raios luminosos se cruzam, um não interfere na trajetória do outro, cada um se comportando como se o outro não existisse. Aqui você pode imaginar como Rock in Rio, por exemplo, para estar trabalhando, aonde aqui você tem um fluxo com lâmpadas vermelhas, aqui você tem um fluxo com lâmpadas amarelas e vai estar sendo projetado ali basicamente nos artistas. O que acontece? O que é vermelho continua sendo vermelho, o que é amarelo continua sendo amarelo, o que é verde continua sendo verde, independente deles se cruzarem, certo? Então um não atrapalha o outro. Então vamos avançar aqui. O terceiro componente é a reversibilidade dos raios luminosos. Em um meio homogêneo, ao se inverter o sentido do raio luminoso, não se altera a trajetória. E aí você pode analisar, por exemplo, uma pessoa que está dirigindo. Geralmente, quando vai conversar com um passageiro que está no banco de trás, olha por intermédio do retrovisor para estar vendo a pessoa, e a pessoa faz a mesma coisa para estar conversando com o motorista, certo? Situações relativamente comuns que temos ali. Então, esse é o conceito que acabamos trabalhando ali. Vamos imaginar que numa sala de aula, você troca o quadro verde que temos aqui por um espelho. Se eu estiver em um canto da sala, olhar pelo espelho, eu posso ver o aluno que se encontra do outro lado da sala. E da mesma forma, o aluno que está do outro lado da sala pode olhar pelo espelho e me ver. Então você tem essa caracterização também, certo? Então isso garante o terceiro princípio. Vamos à tela novamente? Então, olha o que a gente vai ter aqui, ó. Revisando os conceitos da velocidade da luz. Uma das propriedades que a luz tem é a sua velocidade, deslocando-se livremente pelo espaço com sua velocidade máxima. Mas, entretanto, a velocidade máxima da luz que temos é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Em um piscar de olho seu, a luz consegue dar 7 voltas e meia no nosso planeta, de tão veloz que ela é, certo? Avançando para o conceito de ano-luz, aí a gente vai entrar um pouco mais na minha área, que é a parte de astronomia, onde você vai estar avançando para objetos que são um pouco maiores, ou que estão a longa distância. E aí você vai ter o quê? Esse conceito para estarmos trabalhando como ano-luz, então você vai estar analisando o componente do deslocamento da luz ao longo de um ano. Poxa vida, mas como que eu faço esse cálculo? Vamos lá. Então, pega aqui, ó.
A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, multiplica por 60 segundos que tem 1 minuto, multiplica por 60 minutos que tem 1 hora, multiplica por 24 horas que tem um dia, multiplicando por 365 dias que tem um ano, chegaremos a uma distância de 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Isso equivale a 1 ano-luz, certo? Analisando, tirando o Sol, a estrela mais próxima que temos como referência, ela é chamada Próxima Centauri. Ela se encontra a 4,3 anos-luz de distância. Só para vocês perceberem essa distância, imaginando que na virada de ano de 2010 para 2011, você ligasse para um amigo seu que estivesse nas proximidades dessa estrela e falasse assim, Feliz Ano Novo! Essa mensagem, se deslocando à velocidade da luz, iria chegar para essa pessoa aproximadamente na Páscoa de 2014 e ela retornaria a ligação para você. Eu falava, muito obrigado para você também. Essa resposta dessa pessoa chegaria aqui aproximadamente no feriado de 7 de setembro de 2018. E isso que estamos trabalhando com objetos próximos, certo? Quando vamos trabalhar com objetos ainda mais distantes, essa distância torna-se cada vez maior. Um exemplo é uma estrela chamada Betelgeuse. Ela se encontra a 486 anos-luz de distância da Terra. Isso quer dizer que quando os portugueses estavam começando a explorar o Brasil, a luz saiu dessa estrela e só nos dias atuais estamos vendo essa estrela. Ou seja, não estamos vendo o que ela é nesse momento, e sim o que ela foi há 486 anos no passado, ok? Então fica essa dica para vocês ali. O fato de você olhar para o céu, na verdade, é um túnel do tempo que você vai estar observando, ok? Vamos avançar para a nossa próxima tela? Então, temos aqui o conceito dos eclipses. Os eclipses são fenômenos naturais que ocorrem em virtude de alinhamentos celestes que ocorrem dentro de um sistema temporal, sendo eles definidos como o eclipse lunar, onde você vai ter um alinhamento Sol, Terra, Lua, onde a Lua avança para dentro da sombra da Terra, e temos ali a ideia do eclipse solar, onde temos o alinhamento Sol, Lua, Terra, onde o cone de sombra da luz, o cone de luminosidade da Lua, que acaba fazendo essa sombra sobre a Terra, pega um pequeno ponto. É muito estreito. Então, para você observar um eclipse solar, você tem que estar no local exato, no momento exato, porque ele dura de 4 a 6 minutos. Então, esse tempo ali. Então, é um fragmento de tempo extremamente pequeno. Então, você tem que estar aproveitando ao máximo esse tempo ali para estar trabalhando, certo? Então, assim, isso são fenômenos naturais que acontecem, certo? Então, não se assustem se vocês souberem pela televisão que vai ter um eclipse lunar, um eclipse solar. Então, é um fenômeno natural que acontece, então fique tranquilo em relação a isso. Aproveite e faça a observação, ainda mais se for o solar, com lentes adequadas para você não machucar a sua visão, ok? Vamos avançar mais um pouco na nossa próxima tela? Então, vamos ao nosso quiz. Qual o princípio da óptica geométrica que explica a existência dos eclipses e a formação da sombra? Vamos ali, na letra A propagação retilínea da luz, na letra B, a independência dos raios luminosos, na letra C, a reversibilidade dos raios luminosos. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Voltando lá então, pessoal, nessa questão dos eclipses, como que eles podem ocorrer? Vamos às opções então ali. A primeira ali, na letra A, a propagação retilínea da luz, a independência dos raios luminosos ou a reversibilidade dos raios luminosos. A caracterização que temos ali é por causa da propagação retilínea, onde a sombra também faz em linha seguindo a sombra do astro que você tem como referência. Nesse caso nosso, a Lua, ok? Vamos para a nossa próxima tela? Então, trabalhando na dualidade onda-partícula da luz. Então, temos ali pessoas de grande importância histórica, então vamos ver de maneira bem ampla cada um deles. Ali, Isaac Newton defendia a ideia que a luz não poderia ser considerada onda por não possuir efeitos de difração, que aí vem o componente que eu expliquei para vocês no primeiro quiz, ok? Vamos ali, o que é difração? Então, é a capacidade de contornar obstáculos, e aí foi exatamente aquilo que eu comentei com vocês, onde você tem uma fenda, faz um fluxo luminoso, aquilo acaba gerando um cone de luminosidade,
se tiver mais fendas, a luz vai dar um jeito de passar por esses obstáculos ali, certo? Então temos essa característica. Já Christian Huygens, ele falava assim, ó, ele propôs que a luz deveria ser interpretada com caráter ondulatório, mas não tinha argumento além disso para estar comprovando. O método experimental veio com Young, aonde ele falou ali, ó, após ser difratada, a onda luminosa se propagava em direção aos dois outros pequenos orifícios, onde sofria novamente o fenômeno da difração, certo? Que é aquele experimento ali que ele acabou representando, comprovando essa característica ondulatória da luz, certo? Albert Einstein e Max Planck, já no século XX, propuseram que a luz deveria ser quantizada, formada por minúsculos pacotes de energia denominados de fótons. Entretanto, esses cientistas não descartaram a ideia ondulatória sobre a luz. Nasce, então, ali o conceito da dualidade onda-partícula. Podemos representar e justificar o comportamento da onda, da luminosidade, seja como onda, seja como partícula. Os dois dão um suporte bem amplo e são complementares nesse aspecto que temos dessa teoria da luminosidade, ok? Vamos então à nossa próxima tela? Então vamos ao nosso quiz, nosso último deles. Qual destes cientistas aplicou um método científico para representar a característica da luz? Se portar como onda em um fenômeno descrito como franjas. Vamos às opções. Letra A, Isaac Newton. Letra B, Christian Huygens. Letra C, Thomas Young. Letra D, Albert Einstein. E letra E, Max Planck. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, prezado estudante, e eu já acabei frisando ao longo dessa aula ali que esse experimento foi realizado por Thomas Young. Então ele conseguiu fazer uma descrição na prática de uma situação ali que talvez fosse hipotética na época. Então ele conseguiu fazer a comprovação por A mais B que de fato você tinha esse comportamento da luz, certo? Então vamos à nossa próxima tela. O que vimos hoje? Então foi uma retomada da óptica geométrica, analisando o conceito de eclipses e também a dualidade onda-partícula. Então, por hoje ficamos aqui. Um grande abraço para vocês e nos vemos então na nossa próxima aula.